Bom, hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 23 da obsessão. É o item 2, vou iniciar no item 237. E aqui, então, todos estão localizados já? Pode ler o item 237, Maristela? Sim. No número dos escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não fazem sentir nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles sobre os quais encontram acesso. Se chegam a imperar sobre alguém, identificam-se com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de alguma sorte, um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, nesse item 237, aqui nós tivemos como uma introdução. Aqui ele fazer uma explicação do que a gente vai estudar nesse capítulo e já nos traz uma noção do que trata aqui, então, dessa influência e dá uma diferenciação. Nós somos influenciados pelos espíritos mais do que a gente imagina. Agora, tem uma diferença como que é essa influência quando é dos espíritos, vamos dizer aqui, espíritos maus, espíritos inferiores, vamos dizer assim, dos espíritos mais elevados. O que vocês encontraram aqui de interessante nesse trecho aqui? E depois nós vamos daí estudar mais a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, depois também as causas da obsessão e os meios de combatê-lo. Então, por parte, vai ser isso. Depois então, agora é um sentido amplo que nós temos a noção aqui do que se trata. O que chamou a atenção nessa item 237? Lá em O Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta se influem os espíritos em nossos atos. E a resposta é: influem de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. E aqui está dizendo assim, sobre a obsessão. Não é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons nenhum constrangimento infligem. Comparando uma questão e outra, lá diz que de ordinário são eles que nos dirigem, mas não diz quem. Podem ser bons e podem ser maus. Depende da nossa sintonia. Nós podemos dar ascendência aos maus, como também podemos permitir que os bons. A diferença é que os maus procuram dominar. Eles são coercitivos se nós permitirmos que assim hajam, porque nós também temos a liberdade de impedir a ação deles sobre nós pelo nosso comportamento. Mas se nós dermos a abertura, eles se tornam quase que impositivos, nos dominando mesmo em certos casos. Já os espíritos bons não, eles procuram nos influenciar para o bem, nos inspiram, nos sugerem ideias para que tomemos a decisão. A decisão é nossa, de ouvi-los, de aceitarmos a sua inspiração ou não. Esta é a diferença principal, porque nós estamos sempre, como dizia Paulo, cercados por uma nuvem de testemunha, que não são apenas testemunha. Testemunha é quem só observa.
e depois tem condições de relatar o fato que observou. Mas eles, além de nos observarem, procuram nos influenciar, tanto para um lado quanto para o outro, dependendo da natureza deles e da ascendência que nos permitirmos ter sobre eles, o que deles sobre nós, né? Porque o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas atitudes é que vão definir que tipo de convivência nós teremos conosco do mundo espiritual. Da mesma forma que nós selecionamos a convivência dos encarnados, também temos condições de selecionar com que desencarnados conviveremos. Então aqui nós vamos ver daí qual é aí o gênero, as variedades aqui. Vou começar agora no 238, a obsessão simples. Nós vamos ver que o nome é simples, mas não quer dizer que tenha tanta simplicidade assim. E que aqui daí, depois do outro é a fascinação. Então, embora se dirija mais, aqui a gente vai ver na leitura como para sessões mediúnicas, onde há as comunicações mais ostensivas, mas também vale para o nosso dia a dia. Daí, lá no final, nas causas da obsessão e os meios de combatê-lo, nós vamos ver que daí não é só no caso das sessões. Maristela levantou a mão ali. Sim, eu só queria, eu acho que tem esse item, assim, eu acho que ele é muito extenso se a gente for fazer uma avaliação profunda dele, né, em relação à obsessão, porque, na verdade, pelo menos o que eu vejo, assim, que o mundo está obsediado, né, o mundo está obsediado, e isso a gente vê através da manipulação, da chantagem que as pessoas utilizam, então pode ser até dos encarnados e então também dos desencarnados, mas eu queria colocar aqui uma coisa prática, que não fui eu até que falei, tá, foi o Dr. Edson, eu participo do grupo de estudo do Livro dos Espíritos toda quarta, online com ele, e ele deu uma coisa prática, assim, que eu achei interessante, eu até anotei, né, que ele disse assim, ó, existem 3 maneiras de selecionar quando o espírito é bom ou é ruim, né, a primeira maneira, o número 1, o primeiro pensamento que vem na mente é sempre teu, então ele disse que o primeiro pensamento que vem sempre é nosso, é o meu pensamento, é teu. O segundo é do espírito. Esse é o número 1. Número 2. Quando o pensamento é teu, ele vem na primeira pessoa, eu. Quando é do espírito, ele vem na segunda pessoa, tu. 3. Como diferenciar se o pensamento que vem, então, é do espírito bom ou ruim, né? Então, o 1, que é o pensamento, o primeiro é teu, o segundo é do espírito. Número 2, quando o pensamento é teu, vem na primeira pessoa, eu isso, eu aquilo. Eu preciso, eu quero. Quando o espírito vem da segunda pessoa, é tu. Tu tem que. Como diferenciar se é bom ou ruim? O bom espírito, que daí foi o que o Wilson falou, não interfere no teu livre-arbítrio. O ruim, ele dá ordens, é autoritário. Por isso o tu, né? Tu tem que fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa. Então, eu achei bem interessante, porque tem a ver com o nosso estudo, né? Porque a mediunidade é uma energia psíquica e o espírito conversa com a mente. Então, eu resolvi compartilhar aqui. Muito bom, bem colocado. Vamos para a obsessão simples, vamos para a leitura. Pode ler para nós, Sirlene? Posso. 238. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se amiscue a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. No mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste
na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se da pessoa sobre que ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa a um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções, a seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldades a felonia e, como se mantém a guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de pôr obstáculos às comunicações que se desejará receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Pode incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, o que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem ou ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne esses fenômenos, consulta-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas, item 82. Então, aqui nós estudamos sobre as características, como é que ocorre essa obsessão simples. Então, essa categoria aqui, o que ficou para nós comentarmos, o que há de importante aqui, o que cada um tem na sua observação aqui, algo que deva ressaltar ou alguma dúvida que tenha surgido. Vanessa, Jaque. Eu fiquei com uma dúvida ali, quando ele fala assim, bem no finalzinho do segundo parágrafo, pode-se, pois, estar enganado sem estar obsidiado. A obsessão está na tenacidade do espírito, do qual não se pode se desembaraçar. Eu não entendi bem esse parágrafo. E eu acho que tem muita coisa aqui, porque qual é a diferença, então, estar enganado sem estar obsidiado? Dele diz, a obsessão está na tenacidade, é na vontade do obsessor, de que daí o obsidiado não consegue se desembaraçar. Eu fico confuso aí, não sei se vocês podem me ajudar. Isso, porque ela não é porque foi simplesmente enganado uma vez, ali o espírito veio que deu uma comunicação, ou até na vida do cotidiano, tem uma ideia ali, passou e ele segue a vida dele, tu segue a tua, digamos, e tu até aceitou aquilo ali como verdadeiro, como bom, ou seja lá. Agora, a obsessão é quando ele, como o nome diz, ele fica insistente, ele fica, então, mantendo com a tenacidade e com a regularidade. Então, daí, a obsessão. Tá? O encarnado pode obsidiar o encarnado. Não te encontra ali na rua e te aplica uma mentira ali e segue adiante. Tu pode dizer que ele é até obsessor? Não. Agora, se ele vai lá, ele te procura, vem com uma história, daí no outro dia ele vai lá de novo, daí a pouco ele está te procurando, ele fica com aquela insistência em te dominar por aquela ideia, daí sim, daí é essa tenacidade, essa insistência do espírito que daí caracteriza, e claro, havendo para ela se efetivar, depende da pessoa aceitar, né? Você não diz, não, para lá, aqui não. Então não é muito diferente. A obsessão do encarnado. Um encarnado com encarnado. Isso aí tem quantas obsessões dentro das próprias famílias, dentro dos ambientes de emprego, das relações, enfim, como há. Então, mas ela não é porque ocorreu uma adversidade no momento que tu vai já dizer que é uma obsessão. Pode ser um espírito inferior que ele veio com uma ideia de enganar, mas não tem aquela insistência, então não se considera obsessão daí.
Sim, entendi. Por isso que, na verdade, se a gente for pensar, né, gente, os conflitos, quando eles se estendem por muito tempo, qualquer problema, dificuldade que a gente tem, gera um conflito emocional, né? Então, assim, o tempo que dura para solucionar esse conflito, a gente fica muito mais aberto à obsessão, né? Porque tu fica naquela dor, o próprio judiciário, né, já percebeu que um processo leva 10, 20 anos e as pessoas não saem satisfeitas no final, e por isso a mediação de conflitos, né, para a gente tentar solucionar em 1, 2 sessões aquele conflito, porque o desgaste emocional que leva a pessoa e de energia, né, então, isso leva também à obsessão por muito tempo, né. Obrigado, seu marido, entendi. Alguém mais? Eu tenho, desculpe a voz, e tá brabo hoje, o nariz está escorrendo. Está ouvindo bem. De vez em quando eu vou ter que me esconder. Existe uma pergunta, existe obsessão entre encarnados, ou é só entre um espírito desencarnado e um espírito e um encarnado? Celoni, quer responder para nós? Não está só eu aqui, de dono da palavra. Eu não tenho convicção sobre essa resposta, mas eu acredito que sim, porque uma pessoa encarnada também pode ficar obsediando a gente, incomodando, né? Mas nesse caso aqui, ele está explicando a obsessão do espírito na erraticidade para conosco, encarnados, né? Eu acredito assim. Pois é, por isso que eu fiquei com essa dúvida, justamente porque fala da impressão que é só um desencarnado sobre um encarnado. E eu já tinha ouvido falar mas não por alguma fonte fidedigna, como diz, que pode haver entre encarnados, até porque são coisas que a gente pode trazer, né? São de outras encarnações, né? Isso que eu queria tirar a dúvida. Então, pode existir. Sim, aqui, como eu disse no início, aqui mais está falando sobre as comunicações, sobre as reuniões, por isso que ele restringe a esse caso. Mas, como tem a variedade de obsessões, também, e o Wilson levantou a mão ali, deve ter algo sobre isso para falar. Vamos ver o que ele tem a dizer. O Marina já disse, né? O estudo é sobre os médiuns. Mas o que são médiuns? Médiuns são todas as pessoas encarnadas. E até entre os desencarnados há médium. Porque um desencarnado pode ser médium de um espírito que está num patamar mais elevado. E quanto à pergunta da Jaqueline, se nós formos estudar mais aprofundadamente, nós nós descobriremos que a obsessão tem mais de um tipo. O mais frequente que as pessoas abordam é dos desencarnados sobre os encarnados. Mas tem também entre encarnados e tem até de encarnados sobre os desencarnados, inclusive entre os desencarnados. Porque aqui quando começa aqui, ó, na 238, dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, neste caso nos médiuns, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe ou impede de comunicar-se com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. E entre os encarnados, tem diversos tipos de obsessões, e tem umas, inclusive, até no meio do poder. Eu vi ontem um vídeo que falava de um celular distribuído na Coreia do Norte e que controla tudo. Se a pessoa colocar lá uma palavra, a língua dele significa irmão, o texto é corrigido para camarada. E ainda vem um alerta dizendo que aquela expressão só deve ser usada entre as pessoas parentes consanguíneas, não entre as pessoas de fora. Então esse é o tipo de impedimento que a pessoa saia daquele controle. Ó. Se apresenta em lugar dos que são evocados. Você quer falar sobre um assunto com outra pessoa, ele não permite. É só aquilo que é permitido.
Claro, isso é um extremo que nós observamos entre nós, os encarnados. Mas tem pessoas dentro da relação conjugal, por exemplo, em que acontece mais frequentemente de homem sobre a mulher, mas também tem o inverso, em que a ascendência é tanto moral como fisicamente, que a outra pessoa fica tolhida de fazer qualquer coisa que o seu ascendente, entre aspas, nessa relação permita. E ainda sobre esse estudo aqui, ele fala entre os médiuns. Como eu disse, todos nós somos de alguma forma médium. E o último parágrafo diz aqui, ó: pode incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física. Aqui nós estamos tratando da obsessão simples. Isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Nestes casos, a pessoa não precisa ser um médium ostensivo, e às vezes nem sabe que é médium. E esses fenômenos acontecem nas residências, e quando for estudar o caso com alguém que conheça, que domine esse conhecimento, vai descobrir que alguém na casa ou próximo é o médium que dá essa comunicação. Ele é categorizado aqui como obsessão simples, mas que é de fácil contorno, como todas as obsessões simples, desde que a pessoa tenha conhecimento da causa e como proceder para evitar. Porque, como a gente leu aqui no começo, um espírito se impõe a um médium, ele se impõe, mas ele não tem esta imposição absoluta, ela é mais frequente. Nós vamos estudar à frente na subjugação, e bastante presente e de difícil contorno no próximo estudo que faremos sobre a fascinação. Mas nessa simples aqui, é apenas uma perturbação que acontece e o médium pode estar ciente dela. E o que é que diz assim, eu acho que foi a Jaque que fez uma outra pergunta para o Marino, né? Sobre o caso de um médium ser enganado, e não quer dizer que esteja obsediado. Por exemplo, na comunicação escrita, mecânica, o médium nem tem consciência do que está sendo escrito. Depois ele vai ler. E ele pode se convencer que é certo ou não, ou então passar para uma pessoa fazer uma análise de fora. E aí entra a questão do melindre. Se o médium achar que um julgamento de que aquilo não é correto, ou não está de acordo com a doutrina, o melindre, ele vai ficar mais sujeito a essa obsessão. Vai ficar mais exposto a essa não é bem uma subjugação, mas uma ascendência do espírito sobre a sua vontade. Aí ele estará inserido nessa obsessão simples. Tem o microfone aberto aí. É a Helena que abriu aqui. E tá com um pintinho na mão ainda. Mas se ele aceitar a análise e entender que ela é feita sobre a comunicação e não sobre a personalidade dele, médium, então não está inserido nesse aspecto. Como disse o Marino, a pessoa pode ser enganada. Nós podemos ser enganados na rua. Já que eu toquei no poder, nós podemos ser enganados pelos políticos também. Podemos até votar neles. Mas ao descobrirmos que eles estão em erro, se continuarmos a votar neles, aí nós estamos inseridos nesse tipo de obsessão simples, trazendo para o mundo físico. E assim, a obsessão também, principalmente a simples, às vezes não é uma questão, é um espírito às vezes inferior, não quer dizer que ele seja mau. Porque pode haver obsessão entre pessoas assim, como entre encarnados, entre uma mãe e um filho. Quantas mães, por apego, apenas por atraso, mas ela quer o bem do filho, mas ela acaba obsidiando e pela inferioridade dela trazendo até prejuízo por uma superproteção.
encarnados para desencarnados. Quantos filhos que desencarnam e a mãe acaba atrapalhando o retorno do filho por aquele amor que ela sente, por uma inferioridade. Ela ainda não tem o conhecimento, não sabe disso. E assim como de encarnado para desencarnado, quantas mães que desencarnaram, claro, mas eu falo mãe, mas pode ser pai, pode ser até filho, ao contrário, filho para a mãe, o apego, que está desencarnada e fica obsidiando a família, os filhos. É muito comum a gente ouvir em reuniões mediúnicas que elas estão no lar, que elas estão assim, e que estão influenciando, e vai dizer, é um espírito mau? Não, ele não quer nenhuma maldade. É um espírito inferior, com certeza. Então, ainda... então, é isso que acontece. Então, essa influenciação tem de qualquer um dos... Vanessa? Não, até falando esse caso da mãe, eu estive fazendo a unha, acho que foi sexta-feira, e aí a manicure estava bem chateada e não parava de reclamar da mãe dela, que a vida não ia para frente por causa da mãe dela, que a mãe dela atrapalhava a vida dela, e estava com muito ódio no coração, assim, ela dizendo que estava se separando do marido também. Então, assim, a vida dela estava um caos. Ela dizendo que estava se separando do marido, que tudo era culpa da mãe, porque ela sempre tinha que voltar para casa da mãe, porque ela voltou a morar com a mãe nesse meio dessa separação. Só que assim, ó, eu saí de lá muito mal, sabe? Assim, ó, conversei com ela, eu disse, perdoa, a primeira coisa que eu disse para ela, né? Vê se tu consegue perdoar primeiro essa tua mãe, esse teu esposo, para te seguir a tua vida, né? E eu aconselhei ela e ora bastante, né? Eu até falei, acende o incenso, faça essa energia negativa e tudo mais. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no meu carro foi orar. E eu fui orando eu ia almoçar até o shopping, eu fui fazendo oração para ela. E só que eu fiquei com uma coisa muito ruim assim em mim. A gente pode, por exemplo, ir num lugar que a pessoa tá com aquela queixa, tá com aquele ambiente ruim, e trazer alguma coisa com a gente, porque eu sempre fico preocupada com aquela questão da gente ser uma anteninha, né? E olha, eu fiquei muito ruim depois de passar perto dessa pessoa, até tô pensando assim, se eu deveria continuar fazendo a unha lá, mas aí ao mesmo tempo eu pensei, não, Vanessa, tu tem que, nesse momento ela tá precisando de apoio, se tu abandonar ela também, as pessoas abandonarem, vai ser pior para ela, né? Foi o que eu pensei, mas ela tava assim, bastante sofrimento. O que a gente faz além eu comecei o Evangelho do Lar também, que foi uma das coisas que eu falei com a tia, perguntei, né, que eu disse que eu tinha ficado ruim, fiz ontem de noite. O que a gente pode fazer para não ter, por exemplo, obsessores com a gente? Essa é a minha pergunta. Oração, evangelho, o que mais que a gente pode fazer? E se a gente sentir que está num lugar que tem, por exemplo, está muito carregado aquele ambiente, muito carregado. E aí, o que a gente pode fazer nesse sentido para ajudar? Primeiro, ler o final do capítulo, esse aqui, o 23, ali, que fala em meios de combatê-la, de combater a obsessão. Então, nós não vamos atingir esse capítulo hoje, mas, então, seria bom depois chegar ali. Então, e na prática, já começou a fazer, está fazendo coisa certa, fazer o evangelho do lar, fazer prece. Agora, tem que cuidar para não sintonizar. Imagina, digamos, se tu tivesse sido médica, uma psicóloga, e que atendesse pessoas doentes ou com problemas, ou que fosse, digamos, uma juíza também, normalmente trabalha só com os problemas dos outros, as separações, então, é de ficar assim, ó, na situação, tu tá naquela situação, tu tá vendo, mas tu é de fora, tu não pode mentalmente entrar naquele, como tu tá assistindo um filme, dali a pouco parece que tu tá vivenciando aquilo, se medir a pressão, a tua pressão subiu conforme a cena do filme. Então, ter consciência que não, aquela situação é dela. Então, eu quero fazer uma prece, quero ajudar. Vai fazer a prece para quem? Não dirija o pensamento para ela. Peça
para os protetores, ajudar naquela situação para os espíritos levar aqueles que estão em condições. Então, pede ajuda para alguém interferir lá, não te liga mentalmente. Então, então tem um certo cuidado, assim, para evitar. Sei que, na teoria, assim, parece simples. Na prática, não é. Principalmente para a pessoa que tem uma sensibilidade, que tem... Então, é muito mais fácil de se envolver, mas é isso que daí tem que exercitar de ajudar sem se contaminar. E geralmente a gente que tem mediunidade, a gente capta os problemas dos outros, mas aí a gente tem que tentar superar. Maristela levantou a mão ali. Não sei se eu posso colaborar também, se eu estou certa, assim, né? A gente aprende muito pela experiência da gente, às vezes, geralmente sofrendo, né? Mas sofrendo e aprendendo, buscando ajuda também. Mas uma das coisas, assim, que eu aprendi, Vanessa, eu não sei se pode te auxiliar nisso, é tu fazer perguntas para ti mesmo, assim. Em primeiro lugar, essa moça, ela pediu ajuda para você? Ela pediu para você fazer prece para ela? Ela te pediu que tu indicasse algum profissional? Ela fez esse pedido verbalmente? Porque se ela não fez, ela não quer ajuda, ela só queria reclamar, entende? É esse cuidado que tu tem que ter. E hoje o que mais tem no mundo aí, as pessoas querem isso, daí na psicanálise, tá? Isso se chama de transferência. A gente quer transferir ou dividir nossas emoções, nossas dores com os outros. Entende? Daí, retoma o que o Marino falou, perfeito o que o Marino falou. Sim, se eu ainda me sinto mesmo, porque mesmo assim, às vezes não é fácil, mesmo a gente tendo essa compreensão, a gente capta, né, porque a gente tem essa sensibilidade. Então, eu vou fazer um pedido, uma prece para o todo, né, entregando aquilo, o que tu sentiu, porque tu só pode fazer por ti, entende? Então, a prece, em primeiro lugar, é para você ter equilíbrio e ficar bem. E daí, tu pede uma intercessão de Jesus, de Deus, do universo, do que tu se sentir melhor, para que equilibre aquelas emoções, dissipe, né, entrego a Jesus, enfim, daí como tu se sentir bem. Mas é uma pergunta que a gente precisa sempre pensar, assim, sabe? Porque isso de, às vezes, do querer ajudar, a gente acaba interferindo no livre-arbítrio do outro. O outro não fez um pedido, sabe? Se ele pede, claro, daí tu, olha, inclusive até tu pode dizer, olha, eu frequento um centro espírita, tem palestra, lá tem passe, vou te dar o evangelho, coisas que a pessoa daí, mas assim, esse cuidado nós precisamos ter. Existe uma coisa daí, assim, que existe ordem da ajuda, sabe? A ordem da ajuda, a gente precisa respeitar, porque senão a gente interfere no livre-arbítrio do outro. No momento que tu interfere emocionalmente, tu capta daí as energias que estavam com ele. Então, assim, ó, infelizmente, é isso que tu falou, tu vai ter que avaliar mesmo, porque se é o perfil da pessoa, bom, eu vou lá, e a pessoa começa a me atender, e a só começa a reclamar, se torna um pouco cansativo, né? Daí a gente tem que fazer umas escolhas conscientes, às vezes. Mas para a gente se proteger, a pergunta é essa, não é fácil, como o Marino falou, de a gente segurar, né, às vezes, porque tu entende que é diferente. Nós viemos aqui no grupo, nós queremos estudar, nós estamos aqui buscando ajuda, nós estamos tirando as dúvidas. As pessoas que vão no centro espírita, elas buscam o passe, elas buscam atendimento fraterno, elas vão estudar, elas têm esse desejo, partiu delas. Né? Se a pessoa chegar para ti, Vanessa, tu podia me ajudar, eu sei que tu vai, ou será que se não, a gente precisa, sabe, silenciar, entender que a pessoa só está querendo transferir para ti aquelas emoções que ela está sentindo. Mas, como o Marino disse, naquele momento, a gente não é psicólogo ali, não é psicanalista, a gente não é o passista, a gente não é naquela hora, sabe? Tem que ficar no nosso papel daí, para nós se proteger um pouco também. E se for fazer essa intercessão, entregar sempre para alguém maior que possa, né? Eu pedi para os mentores dela, na verdade. Na hora mas daí, que quando pediu para os mentores dela, tu acaba interferindo também, porque tu tá pedindo por ela, sabe? Eu li um dia, não sei se isso pode ser compartilhado aqui com vocês, mas uma coisa que eu faço, tá? Que eu acredito muito nas energias, né, e na transmutação da energia. Daí eu estudei algo, ouvi em algum lugar, assim, que quando a gente fala que a gente é um ser, tipo, não identificar,
pessoas nem nada, é só tipo, eu falo uma frase assim para mim, eu sou um ser de chama violeta, eu sou como é que eu falo? Eu sou um ser de chama violeta, eu sou a paz que Deus deseja. Daí tu não interfere no livre-arbítrio da pessoa, tu não interfere nos karmas dela, tu não interfere em nada. Tu tá sendo só aquele que vai transmutar aquilo ali, pedindo uma intervenção maior, para alguém maior. Mas é claro, como o Marino diz, isso é uma prática, cada um acaba desenvolvendo a sua, mas a gente acaba aprendendo um pouco para se proteger, né? Eu sou um ser de chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, porque daí a gente vai lá na nossa origem, nosso espírito original, e daí no dela, no de quem for, entendeu? Tu não interfere em todas as vidas dela, tudo que ela tá trazendo junto, não, tu foi lá tipo, como se fosse na semente, na origem, e tipo, eu sou a pureza, daí tu pode até falar pela pessoa, o nome da pessoa, né? Fulana é um ser de chama violeta, fulana é a pureza que Deus deseja, porque daí foi lá na origem, não captou nada, sabe? Claro que cada um vai sentir daí como é para si, né? É uma coisa que a gente não pode, mas eu acho que é importante essas trocas, essas práticas, porque a gente precisa aprender, né? Andar no mundo aí não tá bem desafiador. Eu já faço diferente. Só um pouquinho, posso falar um pouquinho? Eu já faço diferente. Eu dou uma de psicóloga, converso com a pessoa, procuro ajudar através das minhas preces, não levo o problema da pessoa para casa, faço um bom pensamento para aquela pessoa, procuro sempre colocar em minhas orações, pedir para a espiritualidade ajudar aquela pessoa, e não levo para casa, porque se a gente vai levar todos os problemas dos outros, já chega os nossos. Mas eu acho bem diferente, assim, do que a Maristela falou aí, não sei se eu estou errada, mas sempre agi assim, acho que estou certa. Eu acho que não existe o errado, né, Sirlene? Isso que eu falei para a Vanessa. Existe aquela maneira que a gente encontra, que se tu consegue fazer, perfeito, né? Então, eu acho que não existe o certo e o errado. Existe a maneira que a gente consegue se conectar e a gente não sofrer com aquilo, né? Então, eu acho que cada um que encontra sua maneira de ser e lhe faz bem e está auxiliando mesmo assim, né? Aos outros, ou a humanidade, ou a espiritualidade, isso é que nos dá paz, né? Cada um encontra a sua paz. Eu encontro a minha dessa maneira que eu sou, de querer ajudar as pessoas através do meu pensamento, através das minhas preces, e sempre procurar ajudar, encaminhar, ou ouvir aquela pessoa, porque é bem importante, acho que a gente ouvir, e depois a gente ter aquela palavra de conforto, de orientar, e não que a gente leve para casa. Eu me sinto bem assim, acho que até agora não mudei, acho que não vou mudar. Wilson, por favor. A pergunta da Vanessa é bem interessante, eu vi que levantou muitas opiniões aqui, muitas práticas diferentes. As orientações são para que a pessoa se conduza melhor diante de situações como estas. Existem os chamados sugadores de energia. Nós somos seres gregários. Quando nós convivemos com as pessoas, nós trocamos energia. Isso já está comprovado cientificamente. O nosso coração tem um campo energético que vai a uns 3 metros de distância. E quando estamos próximos, nós intercambiamos. Se nós emitimos energias salutares e a outra pessoa também, nós saímos desse convívio revigorados, energizados. Mas quando só uma parte cede energia positiva e a outra só suga, nós saímos debilitados. E daí qual o caminho? Nós temos que criar mecanismos de bloqueio. Eu trabalho num ambiente de conflitos. Aqui foi mencionado no judiciário, eu trabalho numa sala de audiência. Se eu fosse me vincular aos dramas que eu presencio, eu sairia arrasado ao final do dia. E às vezes nós temos audiência diariamente. Esta semana que vem tem audiência todos os dias. E a gente vê dramas lá. Nós não podemos, nós temos que fazer o nosso trabalho da forma como somos capazes de fazer, mais equilibradamente possível, sem nos envolvermos emocionalmente. Um médico que se envolve emocionalmente não vai atender bem o seu paciente. Tanto que na medicina, como também no direito, as pessoas que têm laços de amizade ou consanguíneo,
que dá uma certa sensibilidade em relação àquela pessoa que ela defende ou que trata, são contraindicadas para esse trabalho. Então, e nós percebemos, por exemplo, isso já é comprovado, um número maior de suicídio entre as pessoas que não deveriam cometer suicídio, segundo a nossa análise. Porque são os psicólogos, os psiquiatras, pastores, padres, pessoas que lidam com a questão espiritual. Como é que eles cometem suicídio? Porque eles não criam esses bloqueios. Um psiquiatra, por exemplo, ao longo da história, voltando para o tratamento das pessoas, houve uma evolução muito grande com recursos de EPIs e de procedimentos que evitam contaminação. Por exemplo, quem lida com equipamentos de raio-x, no começo morria muita gente por causa disso, agora tem recursos, já não acontece mais. Os lugares insalubres, os lugares perigosos, foram criados mecanismos. Mas para psiquiatra e psicólogo, não. Eles nem sabem como é que isso acontece. Mas o psiquiatra e o psicólogo tratam com pessoas doentes mentais, mentalmente falando, né? Que estão obsediadas, contaminadas de energias deletérias. E os espíritos que estão junto acabam contaminando aquele que atende. E na ânsia de ganhar dinheiro, essas pessoas que trabalham nessa área por desconhecimento não dão tempo para se refazer entre um atendimento e outro. Sai um paciente, ela só organiza seus documentos, ali alguns registros que ela faz, chama o próximo, e não cria um mecanismo de autopreservação, e acabam se perturbando. E por isso existem esses relatos de suicídios em grande número nessa área de atuação. E no meio judiciário também, se um juiz se envolver emocionalmente, ele se perturba. E quem está trabalhando também. A gente que está ali dentro acaba, inclusive, acostumando o sistema olfativo aos odores e não percebe. Mas eu me lembro, quando eu não trabalhava em sala de audiência, que eu adentrava na sala de audiência, eu sentia um odor diferente, que as pessoas transpiram por causa do nervosismo que apresentam. E daí, devemos ou não interferir? Às vezes as pessoas não sabem. Tem gente que interfere no evangelho no lar, né? E eu me recordo da nossa querida médium Isabel Salomão, que desencarnou aos 100 anos e dedicou a maior parte da vida trabalhando na área da mediunidade, de cura, inclusive. E ela tinha um pensamento, alguns não concordam. Ela dizia assim: o evangelho, o próprio nome diz, é do lar. Segundo ela, nós devemos fazer o evangelho para buscar equilíbrio do lar. Se nós formos orar para pessoas fora, ela falou assim, lá vai estar com espíritos em regiões geralmente das trevas e que estão em busca de luz. Eles olham de onde vem aquela luz e vão se dirigir a ela. E ela perguntou: vocês estão preparados para enfrentar essa situação? Porque eles vão ser atraídos para o ponto de onde vem esta luz. Então ela recomendava, agora já desencarnou, mas ficou a recomendação dela, Evangelho do Lar. Mas daí o Marino levantou uma outra questão que nós podemos fazer. Se nós formos orar para a pessoa, não vamos mentalizar a pessoa nem o ambiente em ela se encontra. Vamos orar para os espíritos superiores que eles providenciem. O nosso guia espiritual, nós não conhecemos, às vezes, nós não conhecemos quem é ele, mas ele nos conhece. E ele tem os seus meios de comunicação como nós temos aqui na Terra. Por exemplo, eu não consigo falar com um senador diretamente, a maioria de nós não, só aqueles que têm um contato mais próximo. Mas eu posso dirigir ao meu vereador que eu elegi, ou algum que eu conheça, mesmo que não tenha sido eleito por mim, mas que me representa na Câmara Municipal, e pedir a ele que encontre algum meio de falar com aquele senador. Da mesma forma do plano espiritual. Eu peço ao meu guia espiritual, que está sempre comigo, para que ele interceda em favor daquela pessoa através do guia dela. E desse modo eu estarei ajudando.
mas não me envolvendo emocionalmente. Sobre essas questões, eu acho que era isso. Vamos deixar mais adiante os próximos tópicos. E outra questão importante que ficou ali entre o ajudar espontaneamente sem o pedido ou o ajudar, eu vejo pela questão assim, ó, dentro da doutrina espírita, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, ali onde orienta sobre os infortúnios ocultos. Porque às vezes a pessoa não pede, mas ela não está nem com o discernimento de pedir naquela hora ali, mas ele é um necessitado. É que nem a gente vai dar ajuda material só para aqueles que estão que andam pedindo, nem sempre aquele que está pedindo, ele também está querendo receber. Muitas vezes ele está pedindo, mas ele está querendo repartir também o que ele tem e ele não está querendo receber. E às vezes aquele que está lá, quietinho, lá passando a fome, passando a necessidade, ele está precisando do alimento. Aquele que está precisando do alimento espiritual, às vezes também ele não está pedindo, mas ele está precisando. Então, agora, por isso que eu acho que cada um tem que se conhecer. Primeiro tem que conhecer. Isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Aquele que consegue ajudar e isso lhe faz bem, por que não vai fazer? Agora, aquele que de uma maneira sai prejudicado, ele vai tirar o seu alimento, passar fome para matar a fome do outro, daí vai só trocar e vai acontecer. Então, daí é uma questão de cada um e de achar o meio certo de fazer. Como a gente disse, o Wilson ali também comentou, de repente, eu tenho o alimento só para o meu almoço, eu vou tirar e vou dar para o outro? Não. De repente eu vou deixar o meu aqui, vou pedir para o outro que tem ali, vizinho, pode ajudar o terceiro lá que está precisando, que eu estou em dificuldade aqui. Então, agora, se nós estamos juntos, nós fomos colocados numa situação, de alguma maneira, a questão pessoal, eu acho que a gente tem que ajudar. Só tem que ter cuidado de como ajudar. Então, não vamos, daí, para tapar os pés, tapar a cabeça, ou ao contrário. Então, é uma questão, e aquele que consegue ajudar, e tem aquela pessoa que ela tem essa sensibilidade, como eu disse no início, que ela talvez não deixe o outro muito melhor, ou nada melhore para o outro, mas ela vai ficar pior. Então, daí no final das contas, daí não saiu no lucro. Então, cada situação deve ser analisada pessoalmente, por cada um. Aí eu fiquei mal. Bom, como que eu fiz? Então, assim eu não devo fazer mais. Bom, vamos achar um jeito que se eu tenho a vontade de ser útil, de ajudar, como que eu vou ajudar sem me prejudicar e ajudar melhor a outra pessoa? Eu acho assim, que a gente tem que procurar se ajudar e ajudar o outro, através das orações, através do Evangelho no lar, que ajuda a harmonizar a situação que a pessoa está passando, né? Se ficou com aqueles pensamentos negativos por causa da outra pessoa que vem com aqueles pensamentos negativos e falou, então a gente tem que tentar superar através das orações, que é o nosso, como diz, é orai e vigiai. Como disse o Marino, a gente tem que avaliar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, e que seremos responsabilizados pelo mal que advier do bem que deixarmos de fazer. Por exemplo, se uma pessoa, a gente percebe que está com ideia suicida, às vezes ela não fala claramente, mas pelas palavras, nos contextos que ela coloca, você consegue perceber isto. Vamos ignorar? Vamos deixar apenas para nós fazermos a nossa oração em casa? Nós podemos e devemos, naquele momento, falar com essa pessoa. Colocarmos as consequências dos atos e não menosprezar o sofrimento caso ela esteja externando, porque nós não conhecemos o íntimo de cada um. E principalmente as pessoas que passam por depressão. É muito triste isso. Eu nunca experimentei uma depressão. A gente tem alguns constrangimentos na vida que levam a
uma baixa autoestima temporária, ou algum sofrimento temporário, e alguma queda no próprio moral, nem se diz na moral, mas no moral, no ânimo da pessoa, né? Mas passado o gatilho, o motivo, a pessoa se recupera. Já o depressivo não, ele é permanente, prolongado, precisa de tratamento. E o depressivo tem tendências suicidas. Então nós podemos sim ajudar. E como o Marino bem lembrou na oração, pedirmos ao guia espiritual daquela pessoa, mas sem também deixarmos de, tendo oportunidade de conversar com a pessoa. Imagine se um amigo nosso, já aconteceu comigo, desencarnar por suicídio, e nós depois nos darmos conta que não falamos com esta pessoa sobre este aspecto. Eu confesso que eu tenho uma pessoa da família que cometeu suicídio, eu nunca conversei com ela sobre questões espirituais, porque sabia que ela era uma pessoa não afeita às ideias espirituais, era bastante materialista, queria viver o presente, alegre, até onde eu imaginava que fosse, no nosso convívio, e acabou cometendo um suicídio. E eu fiquei pensando, mas também nunca me ocorreu, né, que isso um dia fosse acontecer com aquela pessoa. Mas se ela tivesse apresentado alguns sinais, aconteceu quando eu não morava aqui, eu morava fora, que desse para entender que tinha essas ideias, eu teria a responsabilidade de falar. E se nós presenciarmos, volto a dizer, nós temos a obrigação, já que o Espiritismo nos ajuda tanto nesse aspecto, né? Porque às vezes a pessoa pode até alimentar uma ideia infeliz, mas se ela tem o conhecimento das consequências e também das causas, ela vai saber como contornar esta situação e logo superará. Então é uma questão de avaliar, é preciso conhecimento. Tem uma coisa assim, gente, que ouvindo vocês assim... Rapidinho, porque nós estamos passando o horário, Maristela, por favor. Tá, não tinha visto. Tá, vou só então finalizar bem rápido. É como ajudar, né? Porque o que eu vejo, né? Vocês falando tudo isso, que a gente fala, como o Wilson falou, às vezes a pessoa está com uma ideia fixa, às vezes a pessoa está com uma emoção. Na realidade, né, Vanessa, quando tu estava ali com a pessoa, naquele momento a pessoa está passando por uma situação perigosa, de estresse, o que eu quero dizer? Que a gente precisa ficar mais na realidade e não ir para a mente. A mente vai para o passado, para o futuro, para as dores, para as ideias, para a emoção e sofre mentalmente, mas a realidade às vezes não está acontecendo. Então, uma maneira da gente ajudar é também trazer a pessoa para a realidade. Primeiro, a gente estando bem. A gente estando alegre, a gente estando bem espiritualmente, com boa energia, a gente ajuda. Então, assim, às vezes tirar a pessoa do foco. Sabe, tu tá ajudando também. Uma coisa que eu fui aprendendo com a vida também, às vezes é trazer alegria, às vezes é rir de um problema, sabe? A pessoa às vezes está com uma questão, a psicanálise me ensinou um pouco assim, porque ela é tão profunda e tão exigente, que se a gente não flexibilizar, às vezes até para o próprio paciente, nossa, mas a mente criou tudo isso, e era só uma coisinha assim, daí a gente dá a risada junto no final, né? Vamos rir, vamos ser mais alegria, vamos dançar, cantar mais, trazer mais arte para a nossa vida. Então, às vezes, só auxiliando a pessoa a sair daquele foco mental que ela está aprisionada mentalmente, as pessoas já saem mais leves da tua companhia, e isso já nos ajuda. Bom, fica aqui daí uma sugestão aqui para todos nós, vamos fazer a leitura, completar a leitura durante a semana desse capítulo aqui, porque isso é muito importante. Eu até pensei que tinha imaginado que a gente ia mais adiante no estudo, mas não temos aqui para medir quantidade, nós queremos qualidade, foi muito importante, mas então uma leitura antes, uma estudadinha antes durante a semana, para a semana que vem a gente já vir bem preparado, porque é muito importante esse capítulo. Então, vamos agora sintonizar com a espiritualidade maior para fazer a prece de encerramento. Pergunto se tem alguém que gostaria de fazer essa prece hoje de encerramento. Posso fazer. Então, por favor, Wilson. Mentalizemos Jesus que está entre nós.
e nos conclama desde antes da sua vinda à Terra, através dos seus mensageiros, a nos conduzirmos de acordo com a lei de Deus, que segundo suas próprias palavras, quando entre nós encarnado, se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que essas verdades sublimes possam estar em nós, nos levando à reflexão de como devemos proceder. E embasados no aprendizado feito que a doutrina espírita nos permite, através do Evangelho de Jesus, colocarmos em prática no dia a dia, através dos nossos pensamentos equilibrados, da busca do equilíbrio na oração, na reflexão e, acima de tudo, em nossas atividades, públicas ou privadas. Ampara-nos, Jesus, nesse propósito de nos conduzirmos como Tu nos concita a nos conduzirmos, fortalecendo em nós a consciência e nos dando a vontade de que necessitamos, para, ouvindo-a, melhor nos conduzir na vida. Que não deixemos jamais de ajudarmos o nosso semelhante, por medo, mas conscientes de nossa responsabilidade, agirmos com equilíbrio no auxílio do irmão, para que não venhamos a nos prejudicar por incoerência no modo de agir. Que sejamos, como Tu disseste, Senhor, mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas que tenhamos a consciência também de que a nossa inércia não produz nada, mas precisamos sempre agir no bem. Assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, pedindo que fortaleça este grupo, com o objetivo de aprendermos cada vez mais para melhor servirmos na Tua seara. Pedimos permissão para encerrar mais um grupo de estudo. Que assim seja. Tá, gente, obrigada. Tchau, bom domingo. Até o próximo encontro. Domingo a todos, muita paz, Bom dia a todos, né? tudo de bom. Bom dia a todos. Obrigada, igualmente. Tchau,